primeiramente, como foi o tom da conversa com os atletas e com o técnico Dorival Júnior para a gente não apanhar em geral? Tivemos direto da caravana do Rio de Janeiro, estamos com a mesma roupa, inclusive. Falamos toda a situação que o corintiano passa, né, para torcer, para empurrar, toda a maneira que a gente é tratado em todos os estados do Brasil, mas até então para nós pouco importa. O que a gente quer é representatividade em campo, né? Conseguimos falar com o Dorival Júnior, falamos com a comissão técnica, falamos com o próprio presidente Osmar Stadler. Acho que está muito escancarado, falando com os jogadores também, acho que alguma coisa está muito escancarada. E é uma realidade muito dura para o corintiano, né? Quando vem de cima para baixo, né? O Corinthians está sem dinheiro, financeiramente todo mundo sabe disso, não tem um planejamento em relação às janelas, né? Quanto tempo que a gente não fala de uma contratação ali na janela? A realidade nossa é muito difícil, né? E às vezes o corintiano não entende isso, mas não quer dizer também que o jogador não tem que se doar em campo. O que a gente pediu aqui é raça novamente, é vontade, que vença domingo, que vença quinta, que vença contra o Palmeiras, né? Esses caras de verde aí no domingo. E às vezes até um jogo que a gente não conseguir a vitória, desde que a derrota nos represente em campo, né? Com toda a nossa história, que a nossa história sempre foi de luta, né? Nunca foi de times sensacionais, foi de muita luta. Mas se for uma derrota que nos represente também, dependendo da maneira que for, a gente também não vai ficar tão atacado que nós ficamos com a derrota de ontem, como todos os outros jogos também. Curitiba, assim que foi numerar, são vários jogos aí que não teve a mínima representatividade. Aí chamamos o elenco inteiro, que geralmente quando a gente vem aqui, é só os líderes que se apresentam, né? A nossa entrada foi um pouco ríspida, né? Porque a gente já queria falar com todo mundo, eles já queria fazer aquela seleção de só os líderes, a gente queria falar com todos, desde os mais novos até os recém-chegados. E batemos um papo novamente, mano. Uma linha um tom um pouco mais elevado de cobrança, falando um pouco da nossa realidade, falamos que eles representam o time do povo, é o povo. Hoje o povo que está no trabalho aí, né, sendo motivo de chacota. Eles são responsáveis também de resgatar, né, mano, a nossa força, o nosso protagonismo do futebol brasileiro. Então a gente sabe do potencial deles, sabe onde eles podem chegar. Ao mesmo tempo a gente sabe também a falta do elenco, né? Quando a gente fala com o Dorival, a gente entende que faltam algumas peças também que talvez foram prometidas para ele, também não veio. Vem dessa realidade que a gente falou aqui, não tem dinheiro para contratar. Hoje o Corinthians contrata a terceira galeria ali de jogadores, né? Primeira galeria vai quem tem dinheiro, a segunda a gente está na terceira. Então o corintiano às vezes não entende isso. Então o que a gente tem que fazer novamente? Eu sei que é muito foda falar isso, né, mano? Tem que se unir, tem que apoiar. A gente já falou bem na tarde de saco cheio de vir aqui apoiar. A torcida nos cobra muito isso, né? E hoje a gente viemos numa linha mais calorosa, mais conversando também, tentando entender a cabeça dos mais estáveis. Essa bagunça política também atrapalha muito esse ambiente dentro do jogo, do ambiente dos jogadores. Mais que fala que o jogador está aqui só para jogar bola, mas atrapalha também. Tem pessoas que acho que não estão pensando no Corinthians. Eu ouso dizer que tem pessoas que estão até felizes com esse monte de derrota aí, mano, tá ligado? Porque fortalece o outro lado político. Tem muita gente que não está nem pensando no Corinthians. Quem pensa no Corinthians? É a fiel torcida, tá ligado? Então viemos aqui mais uma vez, direto. Entramos meio que, enfim, não vamos falar os modos operantes, mas foi meio enérgico no começo aqui, mas depois eles entenderam também que a gente não queria conversar com meia dúzia de pessoas dentro de uma sala fechada, a gente quer falar com no total. Conseguimos falar com o Dorival, com o presidente, com o Marcelo Paes e principalmente jogadores, que nos prometeram a mudança, uma virada de chave, né? Assim como foi em 2024, 2025, né? Em alguns momentos tivemos sim jogos horríveis, mas a gente conseguiu ainda trazer o Corinthians no protagonismo do futebol. E agora como foi em 2026, no início de 2026, mas agora, mano, não consegue jogar bola, infelizmente, tá ligado? Então é isso que nós estamos cobrando deles. E com o Alan, teve alguma conversa específica pela expulsão de ontem? Cara, com ele não falamos direcionando para nenhum jogador, especificamente para nenhum jogador, né? A gente direcionou nossas palavras para o elenco inteiro, porque se for para ver, todos ali executaram uma falha, não só nesse jogo, mas em outros jogos também, né? Então não direcionamos diretamente para nenhum jogador, mas pegamos eles no geral, desde os mais novos até os mais experientes. Ale, já é o segundo encontro dos torcedores com o Corinthians aqui no CT em menos de um mês. Está acontecendo pela segunda vez, é porque os resultados também não apareceram dentro de campo. Pelo que você falou, a cobrança foi mais direcionada aos jogadores. Mas como é que vocês estão percebendo também o trabalho do Dorival? Como é que foi essa cobrança direta com ele também? Então, a cobrança foi desde o presidente do Corinthians até o Dorival. Cobramos sim o Dorival. A gente quer entender algumas escalações, algumas alterações. Ele falou o lado dele. Ele está pressionado sim. Vamos ser hipócritas, está pressionado, precisa ganhar domingo, precisa ganhar bem domingo, precisa ganhar bem quinta-feira, precisa ganhar principalmente no outro domingo. Então a nossa cobrança foi
na totalidade. Então pegamos todos eles, desde o presidente, Marcelo Paz, que conversamos também com ele para entender todo o planejamento deles, jogadores e enfim. E a recepção deles foi positiva aos comentários que vocês trouxeram? No início aqui, para a gente chegar até eles, teve um certo, né, uma ideia mais calorosa, porque eles não esperavam que a gente ia entrar diretamente no campo, mas depois eles entenderam, porque a gente falou, toda vez que a gente vem aqui, é porque as coisas não estão indo bem, mano, tá ligado? Toda vez que a gente vem aqui não está indo bem. Muitas vezes a gente vem aqui para uma situação de apoio, mas agora é de cobrança, infelizmente. A gente representa 35 milhões de corintianos e o corintiano quer se sentir representado, coisa que não está acontecendo, tá ligado? É muito triste para nós jamais queria estar aqui. A gente entende que tem torcedor que a gente quer que a gente faça algumas situações mais violentas, né? Vamos ser assim. O Gaviões da Fiel não vai fugir da linha dele. Se tiver que ser uma linha mais incisiva, a gente vai sim. Mas a gente está vendo aqui que todo esse problema que está acontecendo interno, essa limitação nossa no cenário, né, futebolístico, não tem dinheiro para contratar nem nada. É esses caras aí, mano. Que é a torcida. É esses caras aí que nós temos que apoiar. Esses caras que vai com a gente até o final. Nessa situação onde nós estamos vivendo. Aí cabe a nós decidir o que a gente quer. Se a gente vai chutar o balde logo uma vez, né? Ou se a gente vai apoiar mais uma vez, que é o que mais a gente vem apoiando, né? Fazendo, né? Apoiando. Certo?